Nós vamos a uma breve meditação na palavra do Senhor, capítulo 17 do Evangelho de João, apenas alguns versículos, capítulo 17 do Evangelho de João, versículos 6 ao 10. Lembrando que na última ocasião pregamos no capítulo 16, e hoje achamos conveniente tratarmos de algumas questões deste capítulo 17, de forma breve. Então, o Evangelho de João, capítulo 17, versículos 6 ao 10, diz o seguinte: oração do nosso Senhor Jesus. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, fala aos nossos corações pela tua palavra. Ó Espírito de Deus, vem transformar as nossas vidas pela palavra da verdade. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Ó Deus bendito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, nós temos neste capítulo 17 do Evangelho de João um dos mais admiráveis textos das Escrituras. Temos a oração sacerdotal de Jesus Cristo em favor dos seus discípulos e, consequentemente, como ele mesmo diz, em favor de todos aqueles que iriam crer no seu nome, na sua palavra, no seu Evangelho. Vamos então considerar de forma breve alguns aspectos dessas doutrinas da graça mencionada por nosso Senhor Jesus neste texto, em sua oração. Em primeiro lugar, nós notamos o apreço, a afeição, a consideração de Jesus por seus discípulos. E isso diz respeito a nós também, pois o nosso Senhor Jesus disse: eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Este é o apreço, esta é a afeição, esta é a consideração que Jesus tinha e continua tendo por seus discípulos. Devemos lembrar que estes homens eram aqueles mesmos discípulos de uma fé muito pequena, de momentos muito difíceis, que logo depois vieram a se esconder, temerosos de serem também mortos, como morto foi o nosso Senhor Jesus. Mas mesmo assim, esta é a consideração que o Senhor Jesus tem por eles, e sem dúvida nenhuma por nós também. É isto que o Senhor diz de cada um de nós. Eles verdadeiramente conheceram que saí de ti, e eles creram que tu me enviastes. Nós cremos nisso, por isso nós estamos aqui nesta manhã. Mas em segundo lugar, que é a parte que eu pretendo me deter um pouco mais, o versículo 9, o nosso Senhor Jesus diz algo dos discípulos que os coloca
numa posição diferenciada do mundo incrédulo. Cristo intercede por eles de forma muito especial. Por isso ele disse: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Meus irmãos, o ensino contido aqui, nestas palavras do nosso Senhor Jesus, pode e é muitas vezes mal interpretado por aqueles que têm despertado dentro de si sentimentos de rancor, mesmo ao anunciar o Evangelho. E também por aqueles que, ao ouvirem essas coisas que Deus estabeleceu e notou determinada diferença entre os homens, também muitas vezes são tomados por sentimento de rancor, tanto os que pregam quanto os que ouvem. E isto, sem dúvida nenhuma, é lamentável. Todos nós concordamos que Deus nunca utilizou de igual complacência e favor ao lidar com o bem e com o mal, com o justo e com o injusto, com a santidade e com a impiedade, com a justiça e a injustiça. Isso claramente pode ser demonstrado na palavra de Deus, quando nós encontramos em Gênesis, no capítulo 6, dos versículos 1 até o 9, que assim está escrito: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhos e filhas, e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. No versículo 5 está escrito: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou o coração. E disse o Senhor no versículo 7: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver criado. Mas a palavra de Deus também diz: porém, Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Ele era um homem justo, íntegro entre os contemporâneos. Noé andava com Deus. E todos nós sabemos o que aconteceu na história. O Senhor acabou com a raça humana, com os ímpios, com os degenerados, com os perversos, com os injustos, e preservou este homem, onde o próprio Deus dá o testemunho de que ele era um homem cheio de graça, que ele era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Mas, meus amados irmãos, eu gostaria de ler um outro texto, que está em Gênesis, no capítulo 18. No versículo 17 diz o seguinte: tendo Deus também resolvido dar cabo de 2 cidades, Sodoma e Gomorra, e Deus disse: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? E nós também conhecemos a história. No versículo 22 diz: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? E Abraão foi arrazoando com o Senhor: 50, 45, 40, 30, 20, 10, destruirás o justo juntamente com o ímpio? E nós conhecemos a história. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, poupando apenas Ló, o justo Ló, e a sua família, e mesmo a mulher de Ló, em desobediência, foi transformada numa estátua de sal. Portanto, meus amados irmãos,
todos nós vamos concordar que Deus nunca utilizou de igual complacência e favor ao lidar com o bem e o mal, com o justo e o perverso, com a santidade e a impiedade, com a justiça e a injustiça. Portanto, o que acabamos de ler aqui na oração sacerdotal de Cristo em favor dos seus discípulos se harmoniza com a vontade de Deus e com o bom senso. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Convém lembrar que os discípulos seriam odiados pelo mundo. Nós vimos isso no capítulo 16, onde o Senhor Jesus os avisa que eles seriam rejeitados, perseguidos, maltratados e mortos. João capítulo 16, versículos 2 e 3, mas vem a hora em que todo aquele que vos matar, pior ainda, julgará com isso tributar culto a Deus. Que coisa lamentável. Meus irmãos, naturalmente, assim como outras verdades, estas que nós estamos apresentando aqui, requerem um esclarecimento mais adequado. A verdade é que Deus ama todos os pecadores e os chama à salvação. Entretanto, também é verdade que Ele ama de maneira especial todos aqueles que em Cristo Jesus foram colocados numa nova posição, num novo estado. Nós precisamos entender isso. E foram aqueles que o Senhor os transportou das trevas para a luz. Estes são aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Estes são aqueles que foram escolhidos, chamados eficazmente, justificados mediante a fé em Cristo Jesus, santificados pelo seu Espírito e glorificados pelo poder de Deus, e nós encontramos isso registrado em Romanos capítulo 8, versículos 30. Mas de forma geral, Deus ama todas as suas criaturas. E de forma muito especial, estes que nós acabamos de definir aqui, que são aqueles por quem Jesus Cristo orou e por nós que estamos reunidos aqui em sua santa presença. É verdade, meus amados irmãos, que a redenção em Cristo Jesus é suficiente para todos. E ela é oferecida gratuitamente a todos os homens. Mas é verdade também que essa redenção é eficaz somente para aqueles que creem. E isso está registrado nas Escrituras. Em João, no capítulo 3, versículo 16 ao 18, assim está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós precisamos entender a palavra de Deus e saber pregar essas coisas. Está escrito: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Meus amados, este cuidado, esta intercessão especial do Senhor Jesus é um dos grandes segredos da perseverança dos santos, da segurança dos salvos. Com efeito, está escrito em Hebreus, capítulo 7, versículos 25 e 26, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Meus amados irmãos, se nós estamos firmes na fé, não é por causa da nossa própria força, por causa da nossa própria responsabilidade, por causa da nossa própria condição, mas porque temos este intercessor poderoso, santo,
fiel, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por causa disso que nós perseveramos e perseveraremos até o dia do nosso Senhor. Quando Pedro caiu, negando nosso Senhor, mas posteriormente experimentando um profundo arrependimento e restauração, a razão para isso está nas palavras de Cristo, pois em Lucas capítulo 22, versículos 32, ele disse: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Nós podemos descansar nesta verdade. A intercessão de Cristo é suficiente para nos proteger deste mundo mau e nos fortalecer contra as nossas lutas que nós temos neste império, contra o poder das trevas. Este descanso, meus amados irmãos, não nos exime de observarmos cuidadosamente a palavra apostólica, que está escrito em Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 12. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas mesmo levando a sério estas verdades apostólicas, nós somos incapazes de cumprir plenamente estas exortações, estes conselhos, esta palavra apostólica. Por isso, nós afirmamos aqui que é a intercessão de Cristo, que ela sim é suficiente para nos proteger deste mundo mau e nos fortalecer em nossas lutas contra todo o império das trevas, contra todo o poder das trevas, porque este não falha, este é poderoso para nos guardar. Mas, como eu disse, isto não nos exime de levar a sério o que está escrito em Efésios, no capítulo 6, dos versículos 10 em diante. Precisamos, sim, levar a sério as exortações apostólicas, procurarmos, sim, sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, andarmos revestidos de toda a armadura de Deus, estarmos sempre com a espada do Espírito nas mãos, sempre com o capacete da salvação forrando a nossa cabeça, sempre com a couraça da justiça na frente do nosso peito e sempre embraçando este escudo da salvação, que é a palavra de Deus, tomando conta da nossa mente e do nosso coração. E, meus amados irmãos, para encerrar, em terceiro lugar, eu gostaria de consubstanciar estas verdades apenas lendo 2 seções da nossa confissão de fé, que é a interpretação daqueles que tiveram da parte de Deus um entendimento muito mais profundo e esclarecedor do que muitos de nós temos, infelizmente, conseguido ter, mesmo lendo essas coisas. Assim está escrito: aqueles a quem Deus aceitou em seu amado. Capítulo 17, seção 1 e 2 da nossa confissão de fé. Aqueles a quem Deus aceitou em seu amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, eficazmente chamados e santificados por seu Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza perseverarão nesse estado até ao fim e serão eternamente salvos. Esta perseverança dos santos depende não de nosso próprio livre arbítrio, ou vontade, ou poder, ou perseverança, ou infalibilidade, que todos nós somos falíveis, não depende dessas coisas. Mas depende da imutabilidade do decreto da eleição procedente do livre, sim, este é livre, do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia, do mérito e intercessão de Jesus Cristo, que nós acabamos de ler em Hebreus, da habitação do Espírito Santo que habita em nós, e da semente divina implantada neles, e da natureza do pacto da graça firmada em Cristo,
e de tudo que gera sua exatidão e infalibilidade, os meios da graça reservado por Deus para o suprimento da nossa fé, como os vimos quinta-feira exposto pelo pastor e que continuará expondo isso. O nosso batismo, sinal maravilhoso de que pertencemos à Igreja de Cristo. E a Santa Ceia, o pão e o vinho, simbolizando o corpo de Cristo, moído e traspassado por nós. E o seu sangue poderoso, que nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor por estas verdades. E nós precisamos meditar nelas, meus irmãos, diariamente, nos firmarmos nelas e entendermos e pregarmos estas verdades com todo o poder e graça, sabendo que o Senhor haverá de esclarecer estas coisas àqueles que são deles e que nós não sabemos, mas devemos pregar esta verdade a todos e anunciar a todos que Deus ama o perdido e que não há prazer em Deus na condenação e nem na perdição do injusto. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por esta igreja, muito obrigado, ó Deus bendito, por tão grande salvação. Muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por termos a capacidade e o poder, fruto de tua graça, de meditarmos nela, nos alegrarmos nela e nos emocionarmos ainda com ela quando lemos a tua palavra e entendemos, sabendo que isto vazou para os nossos corações, de tal forma que tu, tendo nos criado a tua imagem e semelhança, nós sentimos, ó Deus, as maravilhas da tua graça. E por isso nós estamos aqui em pé diante do Senhor, proclamando em nome de Jesus, no poder do Senhor, este evangelho maravilhoso que tem poder para a salvação de todo aquele que crê. É por estes que eu rogo, disse o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Senhor. Amém.